Olá pessoal, estamos chegando com a resolução das questões de Física Enem 2016. Estou com um caderno branco e a primeira questão que me aparece é essa questão 47. Vamos ao texto. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que esteja afetada por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e, consequentemente, o aquecimento da célula. Então, observe o seguinte: qual é o objetivo desse campo magnético externo? O objetivo do tratamento é elevar a temperatura das células na região que está especificada a questão do tumor. Para isso, nesse tratamento, ele joga o quê? Nanopartículas magnéticas. Que é uma nanopartícula magnética? Ela funciona como se fosse pequenos ímãs, como se fosse uma bússola, por exemplo, que é jogada dentro de um campo magnético externo e alternado. Então, vamos ver o seguinte. Imagina, vejamos esse lado aqui. Imagina que tenhamos um campo magnético que tenha esse sentido. Vou colocar 3 linhas aqui para indicar um provável sentido do campo magnético. Essa é a primeira situação do campo magnético. Para que ele seja alternado, ele vai periodicamente mudar o sentido. Então, estou representando aqui o sentido. Se você coloca magnetita, ou as nanopartículas magnéticas, vamos colocar as nanopartículas magnéticas, nesse caso aqui, no primeiro momento, todas orientadas no mesmo sentido, naturalmente, do campo. Como esse campo é alternado, vai acontecer o seguinte: em determinado momento, as nanopartículas estão obedecendo o sentido do campo magnético. Quando o campo alternar, essas nanopartículas que estava orientada na nossa figura aqui para a direita, vai acontecer o quê? Vai sofrer um giro e elas vão passar agora a se orientar para a esquerda. Então, este giro, ela vai provocar o quê? O atrito com as células, e esse atrito vai decorrer o quê? No aquecimento. Então, é isso que está acontecendo com as nanopartículas magnéticas. Então, vamos às alternativas. As alternativas dizem o seguinte: letra A. O campo magnético gerado pelas oscilações da nanopartícula é absorvido pelo tumor. Não é isso que para aquecer. Para aquecer, ele fala que há o quê? Há um aquecimento. Para que haja um aquecimento, na hora que essas nanopartículas giram, ela está em contato com as células, vão atritar a célula, consequentemente vão aquecer. Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: o campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. Exatamente isso que nós acabamos de discutir. É a nossa alternativa correta. Ok? Vamos ler as demais para a gente verificar se tem alguma coisa que completa um pouco mais. Então, as nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor. Tá. Mas como é essa interação? Essa interação deve-se ao campo magnético alternado que vai fazer girar essas nanopartículas, que não está especificado nessa alternativa. O campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas que o transfere às células do corpo. Não é o campo magnético que vai transferir calor. O campo magnético vai transferir ou vai provocar a alteração no sentido dessas nanopartículas. E a letra E vai dizer que as nanopartículas são aceleradas em um único sentido em razão da interação com o campo magnético, fazendo colidir com as células e transferir calor. Não é que elas sejam aceleradas, elas são orientadas. Quando muda o sentido do campo, ou seja, alternando, ela vai mudar, ou seja, vai alterar, vai mudar também o sentido da sua orientação. Portanto, a letra correta é a letra B, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.